Bem-vindo ao Golpe de Realidade, o canal que abre seus olhos para a realidade que muita gente prefere esconder. Aqui, cada vídeo é um mergulho direto no que de fato moldou a vida das pessoas, sem enrolação, sem floreio, sem medo da verdade. Se você acredita que conhecimento transforma e quer entender como o mundo realmente funciona, se inscreva agora, ative o sininho e venha com a gente. E sem mais delongas, vamos direto ao tema de hoje. A criação da CLT em 1943 no Brasil. A lei que mudou o destino dos trabalhadores. Em 1º de maio de 1943, uma data simbolicamente escolhida para ecoar no tempo. O Brasil testemunhou um dos acontecimentos mais marcantes da sua história social. O nascimento da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Mas, para entender por que essa lei representou uma verdadeira revolução na vida do povo, primeiro precisamos entender o Brasil que existia antes dela, menos um país marcado pela exploração, desigualdade e silêncio forçado, como mostramos no vídeo anterior. A década de 1930 foi turbulenta, cheia de crises políticas, econômicas e sociais. Foi neste cenário que Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, trazendo consigo a promessa de reorganizar o Estado, modernizar o país e, principalmente, ouvir a voz dos trabalhadores, algo inédito até então. Foi nesse período que nasceu o Ministério do Trabalho, a primeira grande tentativa de colocar limites na exploração. Mas ainda faltava algo colossal, um conjunto de leis claras, organizadas e obrigatórias para todos os empregadores. As empresas e oligarquias ainda tentavam resistir, mas a pressão social era gigante. Greves explodiam no país inteiro. Trabalhadores se uniam cada vez mais, e a miséria deixada por décadas de negligência já não podia mais ser ignorada. O que era a CLT? A CLT foi mais do que um livro de leis. Foi uma nova forma de enxergar a dignidade do trabalhador. Ela garantiu aquilo que parecia impossível: direitos iguais para todos, regras claras, segurança jurídica e limites impostos pela lei, e não mais pela vontade de patrões autoritários. No momento em que Getúlio assinou o Decreto-Lei 5.452, a vida do trabalhador brasileiro começou a mudar para sempre. Principais direitos que nasceram com a CLT. Vamos direto ao ponto. A CLT trouxe para o trabalhador brasileiro uma lista de direitos que até pareceriam luxos para quem viveu antes de 1930, mas, na verdade, são direitos básicos fundamentais, e que só se tornaram realidade porque alguém teve coragem de enfrentar os interesses das elites. Veja alguns dos direitos que surgiram ou foram consolidados com a CLT 1. Carteira de trabalho. A partir dali, todo trabalhador precisava ter sua carteira assinada. Isso significava registro formal, histórico profissional, segurança jurídica, garantia de direitos e o fim da informalidade forçada. Era o fim menos, ou pelo menos o início do fim menos da escravidão disfarçada no Brasil. Jornada de trabalho limitada. Nada de 14 e 16 horas. A CLT fixou a jornada de 8 horas diárias, com limite de 44 semanais. Isso deu ao trabalhador algo que parecia proibido: tempo para viver, férias remuneradas, um direito impensável décadas antes. O trabalhador passou a ter 30 dias de descanso por ano e ainda recebendo 1/3 a mais do salário, algo que até hoje muitos países não têm. Repouso semanal remunerado. Domingo finalmente deixou de ser um dia comum de trabalho. A CLT garantiu descanso semanal obrigatório e pago. Regulamentação do trabalho feminino e infantil. Duas das maiores chagas sociais do Brasil começaram a ser combatidas. A CLT proibiu o trabalho infantil em atividades perigosas, impôs idade mínima, garantiu proteção à maternidade e definiu regras para ambiente seguro para as mulheres. Segurança e medicina do trabalho. A CLT exigiu medidas de segurança, prevenção, fiscalização e responsabilidade das empresas em caso de acidente. Acaba aquele absurdo de o trabalhador que se vire. Justiça do trabalho. Um dos maiores ganhos. Agora, o trabalhador tinha onde recorrer quando fosse lesado. A resistência das elites
É claro que a elite não gostou. Aliás, detestou. Para muitos empresários da época, a CLT era vista como interferência do governo, prejuízo, ameaça ao livre comércio. O discurso era o mesmo que muitos insistem em repetir até hoje. A lei não pode atrapalhar o empresário. Direitos trabalhistas quebram as empresas. Mas a verdade é simples. Sem a CLT, boa parte do Brasil continuaria vivendo no século XIX. A CLT salvou vidas. A CLT deu dignidade. A CLT criou o mínimo de equilíbrio na relação entre patrão e empregado. Vargas, pai dos pobres ou manipulador? A figura de Getúlio Vargas gera debates até hoje. Alguns o chamam de pai dos pobres. Outros o acusam de usar a CLT para controlar os sindicatos e fortalecer sua influência política. E a verdade? Provavelmente uma mistura dos dois. Sim, Vargas foi estratégico. Sim, ele usou a CLT como um instrumento político. Mas negar o impacto positivo da CLT na vida do povo é ignorar fatos. A CLT transformou milhões de pessoas. E até hoje, 80 anos depois, ela continua sendo um dos maiores marcos de proteção social do Brasil. O impacto social imediato, a CLT redefiniu o Brasil. Mudou o modo como as pessoas trabalhavam, descansavam, viviam. Com direitos garantidos, os trabalhadores começaram a se organizar com mais força, exigir condições melhores, sair da extrema miséria, ter previsibilidade de vida, planejar futuro, educar os filhos com mais dignidade, formar classe média. A CLT foi um dos pilares da modernização do país. Criou uma nova relação entre capital e trabalho. E hoje, mesmo sofrendo alterações, cortes, flexibilizações e ameaças ao longo das décadas, a CLT ainda é uma das bases da proteção social brasileira. Ela não é perfeita. Nunca foi. Mas graças a ela, você que está me ouvindo tem direitos básicos que antes eram praticamente um sonho. A CLT não surgiu para agradar patrão. Ela surgiu para proteger quem mais precisava. O trabalhador que só tinha a própria força física como instrumento de sobrevivência. Se você chegou até aqui, já percebeu que a CLT foi muito mais do que uma lei, ela foi um divisor de águas na história brasileira. E se quer entender o que aconteceu depois, como os direitos evoluíram ou foram ameaçados, como surgiram novos benefícios, crises, mudanças e reformas, então você precisa assistir o vídeo 3 da série. Agradecido por você ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.